Vejo o Darcy sempre como um menino. Embora eu fosse bem mais jovem do que o Darcy, eu sempre vi o Darcy como se que fosse mais jovem do que eu. O mais interessante dele é a alegria, sabe? O amor que ele tinha pela vida. O que me impressionou mais nele foi o entusiasmo. Um flash de luz, uma explosão. Um dos homens mais brilhantes que eu conheci na vida. Darcy era como um mercúrio, as asas no calcanhares. Esse cara é toda a Amazônia num metro quadrado. Falei que Darcy coordenava o cérebro com o coração. Ele foi um dos maiores defensores dos povos indígenas. Cada pessoa tinha muito valor para ele. Um grande amigo, que gostava de colorir as amizades, né? Darcy é uma figura extraordinária. Ele é meu irmão, né? Genial. Eu tenho saudade do Darcy. Saudade. Quando ele era menino, ele teve uma ideia seguinte: se eu entrar na caixa d'água da cidade e puser lá azul de metileno, toda a água fica azul. Você abrir a torneira, em vez de sair essa água banal, sai água azul, poética. Só que a cidade inteira ficou sem água um tempo, porque teve que esgotar toda aquela água e botar outra. Esse negócio de um menino que dar a cor azul, a cor da felicidade, a água de uma cidade, para mim isso exprime toda a vida do Darcy Ribeiro. Ele quis que o Brasil inteiro fosse azul. Foi aqui na Lapa Grande que Montes Claros se iniciou. Essa região de semiárido tem muito pouca água. Aqui é o contrário, aqui tem muitas nascentes e também tinha fartura de alimento. Norte de Minas é quase Bahia, o Darcy era quase baiano. O sertão do Darcy é o mesmo do Rosa, do Guimarães Rosa. Quando eu digo de vez em quando que eu quero ser imperador, é imperador do Divino Espírito Santo em Montes Claros. Não é imperador do Brasil, não. Ainda que se me desse império do Brasil também, eu não recusar uma aclamação, seria até bonito. Mas o meu encantamento com isso era tão grande que um dia os catopês saíram pela cidade e eu saí atrás, até 4 da manhã. E foi um escândalo. Minha mãe pôs a polícia, meus tios todos, chamou todo mundo para procurar o menino que tinha perdido. A minha mãe quis me dar uma surra e foi uma coisa séria, porque o meu braço tinha crescido e eu com o braço espichado assim, não deixava que a minha mãe me alcançasse para me bater. Foi uma vitória contra a minha mãe que eu gostei muito. Aqui era o latifúndio, criação de gado extensiva, e o caboclo, ou o negro, trabalhando gratuitamente em troca de sua sobrevivência, de sua alimentação e de uma pequena casa para morar. Essa estrutura de escravidão ainda permanece até hoje. Ainda há aquele negócio do oi, doutor, como é que você está, doutor? Ainda há aquela submissão da pessoa, principalmente do trabalhador, ao patrão, né? E bate o pilão, aroeira, na terra do açude, aroeira, põe força na mão, aroeira, no corpo saúde, aroeira. Eu nasci na vida do cedro,
Era uma fazenda fábrica, às 7 horas da manhã, com vontade de trabalhar, porque às 7 horas da manhã o menino, não é hora de menino nascer. O meu pai era o gerente dessa fábrica pertencente ao meu tio. A fazenda do meu pai é gente muito velha, eram garimpeiros, contrabandistas de diamante, gente antiga da região, nem se sabe a origem deles. Isso é meu lado paterno, de gente ganhadora de dinheiro, séria, severa, não dá muita bola para a igreja. Darcy perdeu o pai com 2 anos de idade. Então os outros tios dele tomaram o patrimônio deles, inclusive a casa onde eles moravam. Vovó, a mãe deles, vai para a casa dos pais, uma casa modesta. Para complementar as despesas, a casa e tudo, a educação dos filhos, ela inclusive fazia doces de aniversário, era excelente doceira. Que eles tomam tudo. E a família, que era dona, e o marido dela era sócio da companhia de luz, que era dos Ribeiro, manda cortar a conta de luz. E ela, numa revolta muito grande, ela coloca os lampiões nas janelas da casa, denunciando para toda a comunidade o tratamento absurdo. Imediatamente eles mandam religar a luz. E ela recusou. Ela diz, não, só tem luz quem pode pagar. Enquanto a conta não for paga, nós vamos viver de candeeira, de querosene e de óleo de mamona. E realmente ficou sem luz. E é aí que tem um fator importante na personalidade da Darcy, é que essa questão da justiça aí entranha nele. E além da questão da formação moral, que é criada a partir disso, e a relação muito forte com a mãe. Inclusive, ele tem um ciúme imenso, porque ela ficou viúva com 23 anos e ele não permitia de forma alguma nenhum relacionamento dela com ninguém. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, ao lado da Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Ele nunca se mostrou assim, muito preocupado com esse negócio de não ter pai, não. Ele falava, ó, eu tenho as rédeas soltas, eu tenho a liberdade de pensar e de flutuar, porque não teve ninguém que me castrou. Eu não tive nenhuma autoridade paterna em cima de mim. Ela vai fazer o magistério depois de viúva. Ela levava as crianças lá para casa, fora do horário de trabalho dela, ela ensinava essas pessoas e punha papai e Darcy para adestrar a mão dessas crianças. E eles ficavam segurando a mão dos meninos e dos velhos para ensinar a escrever. Eu era muito malandro, muito brigão. O meu irmão muito solidário comigo. Eu brigava, sujava a camisa de sangue, ele ia roubar outra camisa para mim, para minha mãe não perceber. O meu irmão, mais novo que eu, até hoje, ele que toma conta de mim. Eu sou uma espécie de tutorado dele, porque ninguém na vida confia muito em mim, não. Eu preciso sempre de alguém me cuidando, me orientando. E era meu irmão, meu primeiro guia foi esse meu irmão. 2 irmãos antípodas, e que por um milagre da natureza se amavam profundamente. Mas quando Darcy ia embora de Montes Claros, Mário dizia o seguinte: os 2 grandes momentos de felicidade para mim nessa terra é o dia que Darcy chega e o dia que Darcy vai embora. Nós brincávamos muito. Darcy era solto na rua. Se tinha alguma novidade, ele é que trazia pra gente. E Darcy era muito esperto, levava a gente, às vezes, para a farmácia, e a gente comia uns comprimidinhos brancos que ele dava pra gente. Ele tinha uma cabeça assim, de Júlio Verne, compreendeu? Sempre criativo, sempre inventando assim. O homem vai à Lua, vamos fazer um balão para ir à Lua, um foguete para ir. Ele tinha essas coisas todas na cabeça, ele era inventivo. O acontecimento político mais importante da minha infância foi a Revolução de 30, porque desencadeou-se em outubro. Mas em minha casa, em fevereiro, é que aconteceu o primeiro episódio importante. Getúlio, você está comendo bola. Não se mete com seu Júlio, não se mete com seu Júlio, que seu Júlio tem escola. A campanha eleitoral chegou
a Montes Claros, levando o vice-presidente da República. Iam fazer propaganda do Júlio Prestes. Esperaram por eles uma turma que era contrária. Eles desceram do trem e foram andando pela cidade, começaram, solta foguete aqui, não sei o que ali, do foguete para o tiro, um passo só. E ocorre que ao passar na frente da dona Tiburtina, uma poderosa senhora que havia lá, a dona Tiburtina mandou tocar fogo na comissão presidencial. Morreram pessoas, foi um episódio terrível. É curioso porque dona Tiburtina era mulher do João Alves, que era o líder político. E contavam que ela tinha pisado no pescoço do Mero Viana, que era vice-presidente da República. Então, de repente, a minha casa encheu-se de gente apavorada, fugindo de tiros, e a minha mãe sem saber o que fazer com aqueles visitantes ilustres que estavam lá, alguns deles feridos. O grupo dos Alves, com a Tiburtina, que tinham atacado e matado gente, eles que ganharam a Revolução com Getúlio e assumiram o poder de uma forma muito despótica. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao parabelo, nós vamos ter transformação nesse Brasil verde e amarelo. O Novo Brasil começou em 1930, porque até então, praticamente o que se chamava de democracia no Brasil era a democracia das elites. Era as elites votando em si mesmas, as elites votando em si mesmas. E era a elite que tinha instrução, era a elite que mandava, era a elite que tinha os cargos. A partir de 30, as camadas novas pediram lugar ao sol. Quer dizer, um país que arrebentou com as amarras do passado, e o Darcy foi o personagem desse cenário. É um decênio que eu diria que passou por uma grande radicalização. Essa radicalização se reflete em várias coisas, e nós podemos escolher um exemplo apenas. Foi a radicalização dos intelectuais. O Brasil começou a se estudar. Um grande objeto de estudo. Foi uma espécie de paixão das gerações que viveram em 30, o conhecimento do Brasil. Quando eu tinha 14 anos, fiz uma primeira bobagem na vida, que eu declarei que eu era ateu. Não era ateu coisa nenhuma, nem chegava a ser ator nem ateu. É que eu queria ser Ribeiro, porque Ribeiro tinha um jeito assim de desprezo para com a igreja, porque eram poderosos. E eu não queria mais ser Silveira, gente humilde. Nessa época também, eu vivi uma vida de pequena cidade no interior, muito fechada. O cinema foi uma janela para olhar o mundo. A tela do cinema que arrebenta o mundo. De repente você vê o céu, e o céu com sua dimensão toda dentro daquela telinha. Ou você vê o mar, o oceano. Isso tudo me impressionava muito. Mas o livro é que foi mais importante. Na realidade, eu sou intelectual, porque o meu tio, Plínio, o médico, tinha uns 400 livros que eu li. Tinha um clube local, que era o clube das meninas caçadoras, dos bons partidos e tudo mais, na expressão do próprio Darcy. As mamães ficavam assim, em volta das cadeirinhas, tá entendendo? A gente chamava as meninas para dançar e elas ficavam nos olhando, né, de um bico para baixo. E quando a gente menos esperava, um fiscal chegava assim, batia no ombro da gente e falava assim: toma termo, moço. Tinha outras que já dançavam com a gente, afastando a gente. Quando saía desses clubes, aí a gente ia para o cabaré de João Pena. Houve uma outra coisa, naqueles anos de infância, eu devia ter 14 anos, uma outra coisa que me afetou muito. Houve uma grande seca e uma quantidade de flagelados desceram da Bahia e chegavam famintas. No princípio da minha casa era a casa livre, em que se tentava dar uma cuia de farinha de mandioca, uma rapadura, e depois dar água à vontade.
Um certo momento me doeu muito que diminuiu a quantidade de farinha, não se deu mais rapadura. E eu vi aquela gente com fome, tinha rapadura escondida em casa para a gente comer. Eu queria roubar rapadura para dar para ele. E, sobretudo, um dia em que esses flagelados invadiram a catedral, e aquela gente toda famélica na catedral, com foguinhos acesos assim, querendo cozinhar coisa que não tinham que cozinhar. Havia uma prostituição de meninas também. Essa capacidade de colocar-se na posição dos outros, sofrer o sofrimento dos outros, assumir a sociedade como seu problema, ou o povo como seu problema, começou para mim aos 14 anos ali em Montes Claros. Aos 17 anos eu fui para Belo Horizonte, com o peito cheio de vontade de ser médico. Ser médico era vestir. O meu tio médico, o primo, que era o mais poderoso. E era o que minha mãe queria. De imediato me assustou a cidade grande, a quantidade de coisa que se sabia aí, isso podia vir aí. Me encantou. Eu era um estudante rico, recebi uma mesada que dava para me virar bem. Eu morava numa pensão e ele também. E éramos os únicos jovens. A relação com o Darcy era uma relação muito rica. Então, assim, para a gente tematizar isso ou aquilo, para mim não é fácil, não. Tinha o footing da Praça da Liberdade, né? Aos domingos, as moças ficavam para lá e para cá e os rapazes em pé, observando, né? Coisa de interior, né? Às vezes, a gente dava umas corridas de bonde por Belo Horizonte no meio da noite com 3 ou 4 cachaceiros, ou ficava esperando o dia clarear, sentado lá no pé de um busto de Anita Garibaldi. Corria, dava desabaladas carreiras, aqueles gramados eram enormes. Foi uma época de abertura da minha cabeça. Eu vivia impregnado de poesia, lendo poesia romântica, poesia lírica, mas eu tinha horror, em Montes Claros, da Pedra no Caminho, que era anti-poesia, era uma coisa horrorosa. Pois bem, em Belo Horizonte, no dia que eu aderia à Pedra no Caminho do Casamã, comecei a sentir que aquilo era verso, aquilo é que fez minha cabeça. Realmente é o momento em que eu me abro para ser um intelectual, em que eu sou capaz de perceber a poesia que havia na Pedra do Caminho do Casamã. Comecei a estudar medicina, estudei durante 3 anos e eu tomava bomba todo ano. Eu percebia que eu tinha fracassado, eu dizia, tanto menino imbecil passa, eu não passo de ano, caí num desespero tremendo. Eu tenho um diário daquela época, dos meus 19 anos. Eu, de tantas e tantas páginas, eu escrevo, não decidi que ia nascer, hoje decido se vou viver. Ou seja, eu estava predisposto a me matar por romantismo. Tinha um poetaço lá, mais ingênuo que nós, mas cheio de ideias byronianas, ideias wertherianas, que tomava pinga conosco em Minas, a discreção mineira. Tomava em xícara de café. Todo lá estavam os meninos tomando café, estavam tomando boa pinga. E o fato é que um dia ele disse que ia tomar estricnina. Nós despedimos, você é capaz disso? Você não tem alma, estudar é bairro, suicidar é grandeza. E ele suicidou. E eu registro, então, no meu diário, morreu fulaninho. Morreu para mim, eu não vou suicidar mais não. Então, por isso eu me digo, se ter 19 anos é perigoso para você e para os outros. Os caras não davam conta, não daria conta do Darcy. Ele transbordava o tempo todo, ele superava tudo no dia seguinte. Eu saí de Montes Claros um boboca completo, um boboca vendo isso. Quem me politizou foi o convívio no meio estudantil de Belo Horizonte, e nessa época eu me lembro que houve duas mudanças claras na minha cabeça. Foi a leitura do livro de Jorge Amado sobre Prece que me atraiu para a esquerda e para uma outra visão. Isso circulava de mão em mão, porque ninguém tinha, não era um livro que tivesse à venda. Um livro que eu comprei em Belo Horizonte, A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado. E eu passo a ter uma visão, ou tentar ter uma visão comunista. O Brasil é avassalado por duas forças ideológicas tremendas.
A força que avassalou o mundo inteiro, que era o fascismo. Esse movimento europeu se instala aqui, com partido próprio, com cara própria, com pretextando ser brasileiro, empolgando a inteligência brasileira e, sobretudo, a oficialidade, que era o movimento integralista. Os camisas verdes, que a gente chamava galinha verde. Os integralistas tinham um certo encanto como nacionalistas, que os comunistas não eram. E eu tinha sido muito cantado pelos integralistas, mas alguma coisa em mim fazia repelir o integralismo. Agora, a hipótese oposta em que eu aderi era outro movimento, outra projeção aqui da história mundial, o comunismo implantado na União Soviética, que nós vimos como uma coisa extraordinária, porque tinha pegado o país mais atrasado como o Brasil e tornado uma das potências do mundo. Et les armées sont arrivées à Paris. L'Allemagne triomphait vraiment. Da tomada de Paris, digamos que eu ainda tinha uma visão meio futebolística da guerra. Eu ainda via aquilo como uma vitória militar, quando não era uma vitória militar, era uma vitória política. Eu me lembro de todo mundo na mesa chorando, uma coisa tremenda, e a facilidade com que a França caiu e nos deixou prostrados. Naquele momento começou uma espécie de depressão, todo mundo ficava sabendo o que ia acabar. E a Alemanha continuava a invadir, a dominar. Se ganhasse o eixo, quer dizer, Hitler, Mussolini e Hirohito, nós íamos ter uma ordem de 1000 anos de dominação, o país dominado por barões alemães. Eu passei a ter a noção de que isso era um horror. Era o mundo lutando aqui dentro. Era a candidatura do Plínio Salgado que teria sido presidente se o Getúlio não desse o autogol. O Getúlio assumiu a posição fascista de Plínio Salgado e fez a revolução que ele teria feito. E houve um risco muito grande se aliasse aos alemães e se aliasse aos fascistas. Então, nesse caso, era uma coisa importante para Hitler, para Hirohito. Tem uma base aqui para a luta contra os norte-americanos. Essa questão foi colocada pela história. Aí ocorre uma coisa absolutamente inesperada, uma coisa de uma importância enorme, que é a reversão do Estado Novo. Informa o repórter essa em edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das forças expedicionárias brasileiras. Agora, Getúlio era um chefe de Estado. Ele fez exigências. É que o Brasil tivesse uma siderúrgica. Veja a força disso, em lugar de puxar o saco dos Estados Unidos lá, é Roosevelt que vem aqui a Natal. Na conversação fica estabelecido então. Os Estados Unidos iam construir para nós, para o Brasil, a Companhia Siderúrgica Nacional. Volta Redonda é criada assim. E essa coisa incrível é que nós vivemos aqueles anos apavorados com a vitória sucessiva de Hitler e vendo Stalingrado. Não há nada mais convincente do que a Batalha de Stalingrado. E aí o debate começou, o debate de ideias. Quer dizer, a Rússia que era forte, quem ganhou Stalingrado foi a União Soviética. E então, a guerra chegou no fim, as cabeças podiam estar divididas, mas já tinha muita cabeça feita. E foi a primeira vez que a esquerda existiu no Brasil como uma corrente de opinião e não mais como um grupo político, um grupo de partido, um jornal, ou coisa assim. Mudou toda a minha concepção do mundo e mudou a concepção com respeito a Vargas também, Getúlio Vargas. Em vez daquela adoração de piana, de que eu participava mais ou menos em Montes Claros, eu passo a ver criticamente. Este Brasil, a meu ver, é que tem muito a ver com Darcy Ribeiro. Não que o Darcy fosse o líder, o Darcy era a expressão daquele estado de espírito. O Darcy sempre militou, seja lá em que for, né? Ele tinha muitos planos, porque tudo dele tinha de ser o maior, né? Fazer o maior hospital e tal. Eu me dedicava pouco à escola. Eu não entendo até hoje como é que eu não percebia isso. Percebi, afinal, quando eu convidei os professores de São Paulo para fazer um ciclo de conferências, sobretudo o professor Donald Pearson, que me convidou para ir estudar em São Paulo. E eu me empolguei com convívios dele e fui a Montes Claros explicar para a família. Ele tinha ações no banco, tanto ele como meu pai. O Filomeno ia repassando essas ações no decorrer da vida para eles estudarem. Coronelão Filomeno, sentado na cadeira de balanço, vestido com a roupa de brincar que ele sempre usava, com um relojão de ouro, que eu tirava de vez em quando e olhava, e eu falando com o coronel. Não, meu tio, medicina eu me decepcionei.
Porque a medicina não é ciência da saúde, trata da doença. E doente fede muito. Eu não vou nisso. Então eu vou estudar antropologia, que estudo homens são. Eu vou estudar filosofia. Na cabeça do meu tio Coronelão, aquilo era qualquer despautério. Então ele me disse uma frase típica, terrível, que me marcou até hoje. Ele disse, se eu pegasse sua idade, eu ia tocar o Santo André. Santo André é os maiores latifúndios de Minas. Tinha 37 mil hectares. Era uma porcaria de destino. O jovem intelectual que ia querer estudar antropologia em São Paulo, ele me oferecia um chapéu de couro, um fazendão, eu recusei. Mais tarde que ele foi entender que aquele ato, aquela atitude de Filomeno, era como fosse estava deserdando dele. Esse foi um momento claro da minha vida que eu me bifurquei, eu deixei realmente os meus primeiros coros, o coro de Montes Claros, o coro de Ribeiro, o coro de Silveira, para inventar outro coro para mim mesmo. O que foi a Escola de Sociologia e Política? Ela foi criada pela indústria paulista, homens conservadores, só que não eram mais fazendeiros, eram os industriais, eram os banqueiros, eram os homens do Brasil moderno. Esses homens chamaram professores americanos. Aqui estavam abrigados da guerra, Levi-Strauss, Radcliffe Brown, Willems, Baldus, uma quantidade de sábios. E havia em São Paulo um ambiente científico de uma altitude muito grande. Quais foram as primeiras pesquisas que os sociólogos americanos fizeram aqui? Eu me lembro de uma, a pesquisa dirigida pelo Samuel Lowery sobre os lixeiros de São Paulo. É a virada completa. Naquele tempo, sabe qual era a palavra-chave? Realidade brasileira. Tudo era realidade brasileira, que é a tal busca da identidade. Eu fiquei deslumbrado. Embora apaixonado por literatura, não fui para letras. Eu fui para ciências sociais. Assim também o Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, o Celso Furtado, todo mundo. Cheguei em São Paulo e fui para o Donald Pearson, que me convidou, que me deu uma bolsa de estudo, uma decepção. Porque ele viu logo que era um estudante comunista. E ele tinha horror, norte-americano tinha horror de comunista. E eu me senti assim, um revolucionário em ação. Eu me lembro do Darcy, através de um amigo meu, que dizia que tinha um amigo dele, mocinho mineiro, que estava estando aqui, que era ferrenhamente comunista, de uma intolerância extraordinária. Fazia comício na Praça do Patriarca. Ah, é interessante. Eu passei a me aproximar de outros professores, sobretudo professores alemães, como Emílio Willems e, sobretudo, Herbert Baldus, que não tinha esse preconceito anticomunista. Eu aprendi com ele que a forma de fazer ciência mais alta era estudar variantes do ser humano. Então, isso é que me catapultou para viver anos e anos com os índios. Era um homem como o Levi-Strauss. Os dois não davam muita bola porque era São Paulo. Eles achavam importante, mas eram os índios. Então, era uma gente que estava voltada para estudar a natureza humana e sentia que uma coisa preciosa que aqui no Brasil havia amostras da natureza humana intocada pela civilização, em que se podia ver as caras originais dos homens. Um dia nos apareceu o professor Sérgio Buarque de Holanda, vindo da Alemanha para dar aulas de história do Brasil. O Sérgio Buarque, ele era um estimulante para o Darcy, que ele mergulhava nos caminhos, né, de uma historiografia que ele ia tirando do baú e mostrando para você um Brasil que ninguém conhecia. Ele citou 5 obras fundamentais de que eu nunca ouvira falar sobre os índios chaquenhos. Saiu comigo e me levou ao Clubinho dos Arquitetos, onde me pagou o primeiro uísque que tomei. Então o Darcy me disse, por caso curioso, marquei um encontro com o Mário de Andrade na Livraria Jaraguá. Eu chego, o Mário já estava lá, 4 horas da tarde. E eu olho apavorado, estavam sentados com o Mário de Andrade, 2 inimigos, arqui-inimigos meus. Paulo Emílio Salles Gomes e o Germinal Feijó. Eu falei, 2 trotskistas, eu não vou falar com ele. Eu, como líder estudantil, tinha conseguido ganhar o centro acadêmico da Faculdade de Direito e pus essa canalha trotskista para fora. O mais interessante é que nem o Germinal Feijó, nem o Paulo Emílio eram trotskistas.
Como nós tínhamos uma linha política não anticomunista, mas anti-stalinista, então eram chamados de trotskistas. O Mário era o único intelectual brasileiro que tinha sido etnólogo, que foi visitar os índios. Então eu podia ter concatenado a minha etnologia de campo tão ativa com a preocupação do Mário de Andrade e perdi por puro sectarismo burraldo, porque o artigo 13 do Estatuto do Partido proibia falar com trotskista. Essa é boa. O encontro de Berta e Darcy foi uma coisa muito curiosa e bonita. Os dois eram militantes do Partido Comunista e houve um comício e alguém disse assim, leva um cigarro para o rapaz que está segurando a faixa. Ela foi e os dois começaram a conversar. E realmente nunca mais pararam de conversar. Casaram. Berta não tinha escolaridade superior, ela tinha feito só um curso técnico. Então ela começou a entrar nos trabalhos dele. Tanto que mais tarde Berta disse uma coisa muito bonita. Ela disse, Darcy me deu uma profissão e uma família. A mãe se suicidou na Romênia, ela era romena, né? Ela veio com a irmã e o pai para o Brasil. A irmã, com 17 anos, foi banida pela polícia de Vargas. O pai, então, foi tentar achar a filha, foi preso e morreu no campo de concentração. E ela ficou sozinha em São Paulo e a família Ribeiro a recebeu de maneira muito calorosa. Ela ficou muito amiga deles todos. Se tem alguém que era uma comunista mesmo, era Berta. Então era de uma retidão de princípios, uma coisa assim fantástica, né? Ela é apaixonada pelos índios, as causas de Darcy, certo? Ela era uma advogada ferrenha. Ela foi quem mais estudou a questão da cultura material dos índios brasileiros. A correspondência dela com antropólogos do mundo inteiro é uma coisa impressionante. O respeito que tinham por ela. Eu me formei, 46. Havia dois ideais dentro de mim. Um ideal científico de realizar uma carreira como cientista. Eu queria também ser revolucionário profissional. Essas duas consciências nunca conversaram uma com a outra. Só muitos anos depois que eu fui obrigado a pegar essas duas consciências e fazê-las dialogar. Eu devia substituir o Câmara Ferreira, que era diretor do jornal Hoje. Eu queria isso. E aí veio o Câmara Ferreira. Nós queremos que você faça a sua carreira também, porque nós não vamos ter cientista amanhã. Você está liberado pelo partido. Então, eu sou o único caso de alguém que não foi expulso, não deixou o partido, não é renegado, eu fui licenciado. Aí eu comecei a procurar um emprego realmente dentro do outro ideal meu, que era o ideal científico. O Baldos mandou uma carta para o Rondon, me recomendando. E, incrivelmente, o Rondon me adotou e me ofereceu que eu fosse trabalhar com ele para estudar os índios. Rondon incorporou a modernidade do fim do século XIX, do positivismo, que os índios eram a raiz da nação. E um dia todos os problemas da sua indianidade seriam absorvidos pela constituição da grande identidade nacional. E ele lutou muito no começo, numa época em que os índios, como os negros, eram considerados seres inferiores. E o Brasil era um país inviável, porque eram inviáveis a maioria do seu povo, que era mestiço. E mestiçagem significava a própria degenerescência da raça humana. Tinha um caminho a ser percorrido, que era convencer o povo brasileiro e as autoridades de que os índios mereciam ter suas terras demarcadas. E o Darcy via isso. Se não fosse o Rondon, os índios desse litoral todo teriam se acabado. Os Cadiuel, que viviam na periferia do Chaco, com o Pantanal, adotaram o cavalo. Viraram os senhores daquela região, submeteram diversos povos indígenas à vassalagem e, ademais, tinha a cerâmica mais bonita do Brasil. E que fascinou também, 10 anos antes, o Lévi-Strauss.
Me interessava muito a ideia desses índios, eu comecei a me preparar mais intensamente para isso. Fui, afinal, para o campo, com muito medo. Em lugar de ir diretamente para o meu povo, eu nunca tinha visto um e não queria chegar lá tão ignorante, e eu visitei várias tribos da região. Os Kaiowá são esses índios Guarani, no sul de Mato Grosso, que agora suicidam as dezenas por desespero. Eu levei tempo para perceber que debaixo daquela gente maltrapilha havia uma espiritualidade, havia uma religiosidade que eu nunca mais encontrei em grupo nenhum, de uma beleza extraordinária, que converteram que era o mito do deus Maíra, que cria o mundo, mata o tigre e com a pele desse tigre faz o fundo do céu, com os dois olhos faz o sol e a lua. Então esse tigre belo, glorioso do mito da criação, eles converteram num tigre do mito da morte. O mito de agora, eles pedem um grande tigre azul. Pai, estamos cansados, a terra está cansada de comer cadáver, põe um fim, pai. Em 1630, tem um jesuíta chamado Montoya, já cita suicídios dos índios Guarani. E as pessoas ficam vendo por que os Guaranis se suicidam, né? Que angústia na sua vida tem. Muitos dizem que é porque eles estão premidos em pequenos lotes de terras, a sua população cresce muito, eles estão premidos diante de várias religiões que absorvem e os deixam perdidos na sua vida, desorientados. A autoconsciência disso, diante das suas condições, certamente é um motivo de angústia. Em geral, são jovens que morrem, entre 12, 14 e 20 anos, o que é uma tragédia, de fato. Fui ver os Ofaié, que eram muitos perseguidos. Eles eram 2.000, tinham sido reduzidos a 10 índios. Trabalhei com cada um deles, tentando reconstituir, pela palavra deles, um povo que tinha desaparecido. Os índios Terena, e afinal eu cheguei ao meu povo, os Cadiuel. Eu diria que aprendi mais com os Cadiuel na sendo antropólogo do que aprendi na escola. Se eu não tivesse visto os outros, eu não teria entendido, porque eles também pareciam miseráveis, pareciam pobres, pidões. Mas era a atitude deles de pedir, era totalmente diferente da Kaiowá, era totalmente diferente do Terena. Então havia ainda um orgulho aí, mas eles sofreram muito, porque o convívio com a civilização foi o convívio com a cachaça, com as enfermidades que não conheciam, perderam as suas cavalhadas também, perderam o seu gado. E para o índio é muito difícil se inserir numa economia mercantil. Um índio muito inteligente, o Cardoso, gostava muito do céu. E ele começou a me mostrar as constelações. Mas eu não conseguia ver uma enorme cabeça de ema que tem no céu. E eu não via a cabeça de ema. E ele dizia, mas você é burro, você é bruto. Não tá, olha o olho da ema lá, olha o bico da ema, você não está vendo. Eu fiz nos Cadiuel 2 expedições longas. No segundo ano eu levei a minha mulher, Dona Berta. As índias faziam algum esforço para falar comigo em português, para eu entender. Com Berta nunca fizeram, falavam só na língua dela. E ficavam dizendo meu nome tribal e rindo. Berta, 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 e rindo. E Berta, quando eu chegar, Berta estava danada da vida, de ciúme. Foi uma situação muito engraçada de uma mulher de tradição europeia, colocado na aldeia durante meses. Eu deixei períodos muito grandes sozinha, porque eu ia fazer caçada com os índios. Fiz caçadas lindas no Pantanal. Os Cadiuel estavam exatamente numa fronteira entre o que poderia ser português e o que ser espanhol. O Pantanal brasileiro é brasileiro por causa dos Cadiuel. Isso precisa ser reconhecido na história brasileira. É o único caso no Brasil de um tratado de paz desses índios com os portugueses. Fora as terras da Amazônia, é a maior terra indígena que tem, que são 530 mil hectares. Em função disso, quando Rondon foi fazer as linhas telegráficas em Mato Grosso, ele demarcou o território desses índios. Só que o SPI antigo fez com eles uma traição. É que arrendou mais de metade, quase toda a área, a fazendeiros que estão lá. Num certo momento, o governo de Mato Grosso quis diminuir a área deles. Eu, então, fui ao Supremo Tribunal Federal
e conseguir que o Supremo reconhecesse que a propriedade desses índios sobre essa terra é anterior a 1891, quando o Estado teve o direito de dar concessão. Então, foi anulado o ato do governador do Mato Grosso. Eu queria estudar os Tupinambá, mas em lugar de estudar os Tupinambá da costa brasileira, de 1500, nos documentos sobre eles, eu queria encontrar a tribo Tupinambá que tivesse sobrevivido. Encontrei, afinal, uma tribo sem quase nenhum contato com a civilização. Os índios que se chamam assim mesmo Kaapor. Kaapor é povo da mata, um povo que se concebe assim mesmo como fruto da mata. Après ma mort viendront mes amis pour me venger. Il ne restera aucun de vous sur cette terre. Muitas hábitos tupinambás já tinham perdido. Por exemplo, a antropofagia ritual tinha uma forma de carnear e comer um veado que, de fato, era meio de brincadeira, uma representação como se estivessem comendo uma pessoa. Eu fiquei realmente pasmado com algumas coisas. Índios que eram guerreiros, que eram temidos externamente, mas índios que guardavam no convívio entre eles uma solidariedade, uma cordialidade formidável. Nunca eu vi um índio dar um sopapo no outro. Nunca vi uma mãe castigar fisicamente um filho. E o fato de que nunca bater na criança e nunca enganar a criança faz com que a criança tenha uma tranquilidade também que a gente não encontra entre nós. Outra coisa também que me deixou assim extasiado foi uma presença da vontade de beleza generalizada. Então, uma índia que trança um cesto para carregar mandioca faz um cesto muito mais primoroso do que é necessário para carregar mandioca, porque cada cesto que ela faz é o retrato dela. Eu levava o coração de flecha de uma aldeia para outra. Os índios pegavam, ai de fulano. Eles sentiam em cada artefato a caligrafia, como nós reconhecemos letra, de quem fez. O melhor do meu trabalho, talvez, tenha sido a criação do Museu do Índio. Foi realmente uma coisa linda levar o Rondon, que se emocionou muito vendo o Museu do Índio, porque foi o primeiro museu do mundo projetado para lutar contra o preconceito contra o índio. E ele viu que os índios estavam no reboliço do Brasil. Tinha que conquistar mais apoio dos brasileiros, aproveitar-se de uma simpatia inata e transformar isso numa realidade política. A expectativa da Unesco, a expectativa geral que havia, é de que o Brasil era uma democracia racial, que era a visão de Gilberto Freire. As pessoas da Unesco mostraram que não era assim. O brasileiro urbano, o brasileiro das cidades, gosta muito do índio, quer que se dê terra aos índios, quer que se respeite o índio. Mas aquele brasileiro que tem contato com os índios tem uma atitude terrível, a atitude de considerar o índio como uma caça, como um incapaz, ou como alguém que deve ser lavado, limpado do espaço para dar lugar à civilização. Nos 40 anos de convívio com os índios, de luta pelos índios também, há uma coisa de que eu me orgulho muito que eu fiz. Foi ajudar a criar o Parque Indígena do Xingu. Eu tive uma ideia de procurar Getúlio Vargas e de apresentar a eles um trabalho que estava sendo feito pelos irmãos Vilas Boas, que tinham chegado lá e que tinham estabelecido um bom contato com os índios. E eu propus a Getúlio o seguinte: se fizermos um grande parque, será um modo de reservar um pedaço da natureza brasileira. Eu proponho que o senhor reserve para os netos dos netos, nossos netos, uma amostra da natureza brasileira original. É uma área no centro do Brasil em que várias tribos conseguiram estabelecer a paz entre elas. Eles substituíram a tensão guerreira por uma tensão esportiva. Isso que eu creio que é o futuro da humanidade.
Com a entrada de Juscelino Kubitschek, o SPI entrou naquela terrível coisa de fazer parte da distribuição de cargos. Queriam alugar as terras dos índios, como fizeram com o Cajuel, ou dar as matas dos índios para serem exploradas, ganhando dinheiro com isso. Eu entrei numa quantidade tal de conflito que eu continuei fora a lutar pelos índios, mas deixei de ser funcionário, deixei de ser o etnólogo daquele órgão. Quando o Darcy estava aqui, nós íamos direto do gabinete dele e nós queixávamos. E ele nos ouvia. E hoje não tem. Tem certas pessoas dentro da FUNAI que não conseguem subir no elevador quando o índio está no meio. O Darcy é um autor, um antropólogo que ensina a gente a pensar. Ensina a gente a pensar a cultura, a história, a sociedade, a política, a economia, tudo junto. E esta é uma antropologia muito atual. A atitude do antropólogo era uma atitude de usar os índios como objeto de estudos. É o que diz, procurar fósseis do espírito humano. Essa era a atitude. E não havia interesse pelo destino dos índios. Ou seja, os problemas de sobrevivência dos índios não tinham categoria científica. Foi lá no convívio com eles que eu me convenci de por que não estudar as condições de existência dele numa atitude solidária. Ele reconta a história do Brasil do ponto de vista indígena. Ninguém fez isso. Acho que foi o Sérgio Buarque que ensinou para ele como é que fazia isso, ou melhor, estimulou, não é? Mas é a genialidade do Darcy. Não gostava mais de caçar, de pescar, de dançar. Não queria ver os habitantes da mata morrendo de doença, de pernas fracas, os guerreiros sem guerra, pajés acabando e anunciando desgraças. O Irá é um livro lindo, maravilhoso do Darcy, falando de uma história de um índio Urubu-Capó, que em 1938, depois que perdeu 2 filhos por morte de sarampo, e foi até São Luís do Maranhão, andando 600 quilômetros, dizendo que ia à procura de Maíra. É um drama pessoal que representa também um drama histórico na sociedade brasileira em relação aos índios. Os índios hoje são protagonistas de suas histórias, estão escrevendo seus livros, fazendo seus filmes. E o Darcy via tudo isso neles numa época em que eles eram praticamente desprezados, né? Então, ele é um emblema da luta dos índios. Como ele continuou sempre, ele parou de fazer trabalho de campo, porque ele se tornou ministro, senador, mas ele não parou de defender os índios. O índio sofre um processo de transfiguração étnica, um processo radical e terrível. Todo o ambiente muda quando chega ao branco. Ele experimenta aquelas mudanças indispensáveis para sobreviver no novo meio. Mas essa transfiguração não significa uma aculturação. O índio que consegue manter a sabedoria dos seus pajés e celebrar isso, o tempo da lua nova, da chuva, né, das estrelas, quem é que pode quebrá-lo, né? Com o grupo de indigenistas ligado ao Darcy Ribeiro, a gente foi abrindo uma nova ideia de como usar esses recursos, inclusive internacionais, para defender, por exemplo, o direito do índio estudar em Brasília. Ao mesmo tempo, esse índio ele quer ter acesso a novas tecnologias, tecnologia da informação, né? Inclusive para guardar sua cultura, sua tradição. Eu posso ser o que você é, mas sem deixar de ser quem sou. Se o conhecimento indígena de uma erva se transforma num remédio industrializado, quem é o dono desse conhecimento? É a indústria. Mas se houver uma parceria científica, onde um índio também seja tratado como um cientista, a gente pode de novo mostrar o nosso compromisso com o grande espírito da Mãe Terra, né? Diferente de uma economia verde, por exemplo, como foi tratado recentemente, que pretende transformar a natureza em mercado. Isso fere completamente os direitos indígenas e toda a sua história. A antropologia tem que seguir esses caminhos, tem que lembrar que
os índios são parte de uma sociedade desigual, que a luta pelos índios é até a vanguarda de uma luta pela igualdade brasileira, que o lucro não é o único móvel da humanidade, que esse suposto desenvolvimento é a destruição do planeta, e que essas grandes causas, elas fazem as pessoas vitais. Natureza e ser humano é uma coisa só. O ser humano é a Terra num dado avançado de sua evolução, onde ela pensa, sente, ama, porque nós somos terra. Eles vivem isso. O coração dessa pedra, o coração do animal, o coração dessa floresta, o meu coração e o coração do grande espírito é um coração só. E nós sentimos que ele pulsa. E isso é vida. Eu sou socialista. Socialista em que sentido? No de que eu quero uma sociedade, não uma cidade indígena no futuro, mas eu quero uma sociedade de nível tecnológico muito avançado, mas que recupere aquela cordialidade, aquele amor pela beleza, essa vontade de perfeição em todos os atos. O Brasil sempre foi moinho de gastar gente. Moeu, liquidou. 6 milhões de índios que tinham aqui. Liquidou. Mas 12 milhões de negros africanos. Para quê? Para adoçar a boca de europeu com açúcar. Para enriquecer com o ouro de Minas Gerais. Fundir herança genética e cultural índia, negra, europeia, numa coisa nova que nunca houve. É isso a aventura brasileira. A nova Roma é o Brasil. Uma Roma lavada em sangue índio, lavada em sangue negro, melhor, tropical, e que está chamada a representar o papel importante do mundo.